Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, esta semana é muito decisiva para o Vasco da Gama. O Vasco vai se reapresentar dia 8, começo de uma nova temporada. O técnico Abel Braga começará a pré-temporada, que será aqui no Rio de Janeiro, e muitos pontos de interrogação, muitas coisas para serem resolvidas no Vasco da Gama, com relação a salários, com relação a renovações de contrato, reforços, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Essa semana é necessário resolver essas pendências de salário. Não tem como continuar desta forma. O Vasco tem que resolver isso de qualquer forma. Não tem como os funcionários passar pelo que está passando mais. E muitas renovações de contrato estão pendentes devido a esses atrasos de salários. Muitas pessoas me perguntando com relação ao Guarim e com relação ao Rossi. Vamos lá. O Guarim recebeu várias sondagens aí de diversos clubes da Colômbia, dos Estados Unidos. O Guarim só aceita renovar com o Vasco da Gama depois que o referente a 2019 tiver tudo quitado. Essa é a posição do Guarim. Com relação ao Rossi, algo até me surpreendeu, porque segundo o jornal O Extra, um jornal de circulação aqui no Rio, o Fluminense está investindo forte no Rossi. O Fluminense formalizou uma proposta para o Rossi, agradou tanto o Rossi quanto o empresário, e a situação do Rossi também passa pelos atrasos de salário. Pelo Rossi, ele ficaria no Vasco, só que o empresário ele não gosta desse comportamento que a diretoria tem com relação a atrasos de salário. Isso é uma coisa que é grave. O comportamento do Rossi também é questionado por muitas pessoas. No entanto, o Rossi está coberto de razão, tem que reclamar porque não paga, e acaba que o tempo vai passando, outros clubes vão entrando em contato, tanto com o Guarim quanto com o Rossi, e fica por isso mesmo. São jogadores que estão em alta, fizeram um bom campeonato brasileiro pelo Vasco da Gama e que tem mercado. Essa demora no atraso de salários está prejudicando no planejamento de 2020. Além dos funcionários ficarem sem clima para poder trabalhar, os atletas se questionam, porque também não tem clima para poder sentar e discutir um novo contrato, porque tem pendências de 2019. Então essas renovações de contrato, tanto o Guarim quanto o Rossi, eles querem ficar no Vasco da Gama. O Guarim gostou muito da cidade do Rio de Janeiro, o Rossi gosta muito do Vasco da Gama, mas gostar apenas no mundo do futebol não enche barriga. Os salários têm que ser pagos em dia. Essa é a grande questão. Com relação ao Dedé, essa semana a gente vai ter novidades no que tangencia o Dedé.
entre Vasco e Dedé está tudo certo. Dedé quer jogar no Vasco, o Vasco quer o Dedé. O mais difícil era o Dedé aceitar uma redução salarial. O Dedé aceitou. O Vasco acena aí com um salário de 350 mil para o Dedé. Dedé se reapresentará normalmente na Toca da Raposa dia 8, onde vai sentar com seus empresários e com os dirigentes do Cruzeiro para tratar aí de uma possível rescisão de contrato. Então eu acho que depende mais do Cruzeiro do que do Vasco da Gama essa situação do Dedé. Dedé recebeu sondagens aí do futebol chinês, recebeu sondagens também do Grêmio e do Corinthians, mas ao que tudo indica, pela vontade do atleta, pela vontade do Vasco da Gama e com o aval do Abel Braga, Dedé tem tudo para poder acertar com o Vasco. Com relação a reforços, a gente tem que ir atrás de reforços. O elenco do Vasco é muito limitado. Eu sei que tem problemas de atraso de salário, mas a gente tem que manter o equilíbrio. Se não contratar, o risco do planejamento para 2020 inteiro ficar posto em xeque será muito grande. Quarto rebaixamento ninguém aguenta. Seria uma coisa horripilante para o Vasco da Gama. Então a gente tem que se policiar com relação a isso. Germancano é muito pouco para as necessidades que o Vasco tem. O Vasco precisaria ainda de um goleiro mais experiente. O Vasco precisaria de reforços para as duas laterais, na minha opinião. O Vasco precisaria aí de um volante, de um meio de criação, o setor que menos causa problema é o ataque lá e a zaga. Mas o Vasco aí para as laterais, o Vasco aí para o meio campo e a questão do goleiro, o Vasco teria que trazer de 4 a 5 jogadores ainda para reforçar esse elenco. Para o Vasco ter condições de brigar aí no estadual. E Campeonato Brasileiro é outro nível. Campeonato Brasileiro, aí tem que colocar os salários em dia para ir ao mercado, porque com esse time cai. Vai brigar para não cair. Mas um passo de cada vez é pensar no estadual. O estadual já está batendo aí as portas. Faltam praticamente 2 semanas para poder começar o Campeonato Carioca e a gente espera que hoje seja acertada essa situação dos salários atrasados. Tá bom, meus amigos? Vasco neles. Vamos torcer para essa semana aí que será decisiva para o Vasco ter um desfecho muito positivo para todos nós. Valeu, meus amigos!